Pai, obrigado, porque incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis, Senhor, são as tuas promessas para aquele que busca, para aquele que se entrega, para aquele, Pai, que ama o Senhor. Pai, aqui está uma igreja, Deus, que ama o Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Usa minha vida, Deus, nessa noite, Pai, com sabedoria, com graça, Pai, para que eu venha fluir, Senhor, não aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor quer, Pai, para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, boa noite, amém. Aleluias, você está bem? Amém, Deus é bom, né? Então, hoje sou eu, estamos dando continuidade às quintas-feiras com o tema Ide e Orai. Ide e orai. Nos domingos pela manhã é orai e ide. Existe uma pequena diferença aí, mas que faz toda a diferença. Ide e orai. Orai e ide. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ide do Senhor. O que é o ide do Senhor? O que é esse ide que a gente ouve falar? Nada mais é, queridos, do que nós levarmos a palavra para quem está lá fora. É nós sairmos do ambiente da igreja de quatro paredes e levar essa palavra. Às vezes nós estamos aqui tão cheios da palavra, tão cheios de sabedoria, tão cheios de conhecimento, e sabe que aqui fora tem tantas pessoas precisando de uma palavra, de um abraço, de você chegar para ele e falar: eu te amo, Jesus te ama, Jesus quer o melhor para você. Às vezes você pode olhar e falar: mas eu não fui chamada para isso. Hoje nós vamos ver um pouquinho que todos nós fomos chamados para fazer o ide do Senhor, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu acho que esse versículo é um dos mais conhecidos, né? No ide do Senhor. Ele fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Sabe, queridos, existe uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida em levar essa palavra para fora das quatro paredes da igreja. Existe uma responsabilidade em nós, porque aqui o Senhor, ele não fala: vai você fulano, vai você beltrano, não, ide. Ele está falando no coletivo, é para todos nós. Às vezes a gente olha, é tão bom estar aqui nesse ambiente, é tão bom estar aqui no ar-condicionado, sentadinho aí recebendo a palavra, você vem, você vai. Mas sabe, queridos, que o Senhor, ele nos tirou de um lugar. Eu não sei como você chegou até a igreja, eu sei de onde o Senhor me tirou. Sabe que o ide foi aonde me alcançou. A primeira vez que eu confessei o Senhor foi através de uma pessoa que foi na minha casa. Eu acredito que 14, 15 anos. Estava eu e minha mãe, eu me lembro, e chegaram umas mulheres levando a palavra de salvação. Não conhecia nós, não sabia nada, a gente era católico até então. E elas chegaram lá e começaram a falar de Jesus e falar. E de repente, ela pediu se nós queríamos aceitar o Senhor. E eu e a minha mãe aceitamos o Senhor naquele dia. Sabe que esse ide, ele é muito importante. Esse ide é o que salva pessoas. Esse ide é o amor do Senhor expressado através de nós.
Se aquela mulher não tivesse ido aquele dia, eu não sei quem é, nem me lembro o nome dela, não sei nada dela, nem é mais naquele estado que eu estou. Mas ela orou e pagou um preço e foi. Cumpriu o que o Senhor manda. Sabe, isso é tão importante nós fazermos isso. Esse ide é o que nós devemos fazer, é evangelizar pessoas. Esse é o evangelho do Senhor, é você pregar a palavra para toda criatura, independente de quem seja. É você ir e levar essa palavra de salvação, amém? E aí eu pergunto para você, o que nós temos feito? O que eu e você temos feito para levar essa palavra para outras pessoas? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos aberto a nossa boca muitas vezes e levado essa palavra para pessoas? Sabe, queridos, é tão bom estar aqui. É tão bom esse outro lado, né? Quando a gente conhece o Senhor. Mas será que nós estamos nos preocupando com a pessoa que está lá fora? Às vezes é até a nossa família, pessoas próximas de nós, nossos amigos, pessoas que convivem todos os dias conosco. Você e eu sabemos que só tem 2 caminhos, queridos: céu e inferno. Ou a pessoa, ela se converte, ela aceita o Senhor como Senhor da sua vida, ela se rende a esse Deus, ou ela está condenada. Aí, morrer e ficar o resto dos dias da vida, da eternidade, ardendo num lago de enxofre, queimando, sofrendo. O que eu e você como igreja, o que nós temos feito para levar essa palavra para as pessoas? Quanto nós temos dedicado o nosso dia, o nosso tempo a fazer isso por pessoas, queridos? Sabe, hoje, eu e meu esposo estamos à frente do departamento de evangelismo na igreja aqui. Só que esse evangelismo nós já começamos a fazer há algum tempo atrás. Eu não sei, estou até mudando aqui, mas glória a Deus. Não sei se você sabe, mas nós ficamos 6 anos, algumas pessoas sabem, outras não, nós ficamos 6 anos indo para São Miguel dos Campos toda a semana. Toda semana. Tinha culto nas quintas e nos domingos. Durante 6 anos. Não são 6 dias, não são 6 semanas, são 6 anos. E nós íamos levar essa palavra de salvação. Sabe que nós alcançamos muitas vidas naquele lugar? Muitas vidas se converteram ao Senhor, muitas vidas tiveram suas vidas transformadas naquele lugar, porque nós dissemos sim ao Senhor. E não é porque nós somos pastores aqui, não é por isso. Porque quando nós começamos, nem pastores do Maré era ainda. A gente era simplesmente uma pessoa do banco, que servia na igreja e começamos a servir naquele lugar. Sabe que esse ID, ele é para todos nós? Talvez você não precise ir lá em São Miguel, ou não precise ir lá na África, como nós temos nossa missionária lá pregando a palavra. Sabe que esse ID você pode fazer na sua casa, no seu vizinho, na escola. Em tantos lugares nós podemos levar essa palavra, porque ela está disponível para mim e para você. Queridos, nós precisamos amar pessoas, nós precisamos desejar que pessoas venham para esse lugar e se convertam. Nós precisamos arder dentro de nós para salvar pessoas. Nós não podemos simplesmente vir, entrar semana, e entrar mês, e entrar ano, e nós não trazermos uma pessoa para a igreja. Nós precisamos desse mover, sabe, como pessoa, como igreja, como pessoa que recebeu o Senhor e quer salvar vidas. Nós precisamos disso. Hoje está tão distante, nós deixamos, não tenho tempo. A desculpa é, eu não tenho tempo.
Eu trabalho, eu acordo cedo, eu saio, eu estudo, eu vou para cá, eu vou para lá. Queridos, você tem uma boca. Você tem uma boca, você tem um telefone. Eu garanto que aqui, até minha filha que tem 9, 10 anos, tem um telefone hoje. Você pode mandar uma mensagem. Sabe, você pode fazer alguma coisa. Quando nós nos dispomos no nosso coração em querer fazer, algo acontece. O que nós não podemos é ficar adormecidos. Adormecidos. E quando eu vi o pastor falando sobre isso, esse tema, eu achei muito propício. Porque realmente a gente precisa. Sabe, tem um ditado que fala que quem gera ovelha é ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. Quem é que gera ovelha? Ovelha. Somos nós, eu e você, que geramos outras vidas para esse lugar. Eu e você precisamos fazer o que a palavra manda que nós fazemos, amém? Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você sabe o que significa reconciliação, queridos? Vou ler para você. Retornar a um estado de harmonia com Deus. Um relacionamento rompido pelo pecado, mas restaurado por meio de Cristo. Um distanciamento espiritual. Esse é o significado da palavra reconciliação. E a palavra diz que, vou ler de novo para você prestar atenção. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus nos reconciliou primeiro com Cristo e depois nos deu esse ministério. Nós temos esse ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando-se consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou essa palavra. Queridos, essa palavra Deus confiou a mim e a você. A mim e a você, essa palavra de reconciliação. Sabe, isso cabe o quê? A mim e a você reconciliar pessoas. Nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós somos as mãos que vai tocar pessoas enfermas. Nós somos os pés que vão andar por aqui pregando essa palavra. Queridos, é eu e você que vamos. Deus não vai descer lá e se fazer homem aqui na terra para ir reconciliar ninguém que precisa de salvação. Esse papel foi dado a mim e a você. Nós somos os pés do Senhor, nós somos as mãos dele, nós somos a boca que fala por ele. Esse papel é meu e seu, queridos. Isso é um dever que ele deixou para nós. Em João 14, 20 fala que ele está em nós e nós estamos nele. Ele está em nós. Se ele está em nós, esse é o nosso papel. Ele está dentro de nós. Quando você aceita o Senhor, ele passa a habitar dentro de você. O Espírito Santo habita em você. É você que tem que fazer. Em João 15, ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Eu e você somos a ramificação do Senhor aqui na terra. Esse papel está para nós, queridos, não é ele que vai vir fazer. No versículo de João 15, 14, fala que foi ele que nos escolheu
e não nós escolhemos a Ele. Quando nós levantamos a mão, você acha, eu aceito, eu quero. Você acha que é você. Queridos, não é você. Ele escolheu você primeiro. Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe. Você é separado. Você é escolhido por Ele. Isso é um privilégio. Sabe que nós temos um privilégio. Nós devemos ser gratos. Está o tempo todo falando do amor dEle. Falando, trazendo pessoas. Levando essa palavra para pessoas. Porque Ele está dentro de nós, queridos. Ele habita em mim e em você. Nós ouvimos às vezes pessoas falando, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que eu estou fazendo aqui. Eu estou servindo aqui, mas eu não sei. Queridos, o seu chamado é o chamado da reconciliação. Todos nós temos esse chamado. Quando nós aceitamos o Senhor, esse chamado, Ele entra em nós. Assim como o Espírito Santo, Ele faz parte de nós. Nós temos um chamado. Esse chamado é para que nós levamos essa palavra para fora. Em Efésios 4:11 fala que Deus chamou um para apóstolo, outro para profeta, outro para mestre, outro para pastores, outro para evangelista. Mas eu e você, independente dos 5 dons, independente de você ter ou não um dom desse, você tem um chamado. O chamado da reconciliação. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Você foi chamado por Deus, sabe, para levar essa palavra de salvação. Você precisa abrir a sua boca e falar, queridos. Sabe que quanto mais é dado a você, mais é cobrado. Quanto mais você busca, quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Por quê? Porque você está cheio. Tem muitas pessoas que estão cheias, transbordando dessa palavra, mas não abre a boca para falar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar o ID do Senhor, amém? Sabe que aonde Deus te chamou para estar, esse é o melhor lugar. Aonde o Senhor colocou você para servir, aonde o Senhor colocou você para trabalhar, aonde o Senhor colocou você para congregar, esse é o melhor lugar. Esse é o lugar onde você pode, queridos, fazer a diferença. Esse é o lugar onde, quando você abrir a sua boca, pessoas vão se render aos pés do Senhor. Mas sabe que para isso você precisa ter uma vida cristã? Sabe que para isso você precisa dar testemunho de quem você é? Nós precisamos mostrar que nós somos filhos de Deus. Sabe aquele crente 007 que às vezes está lá no trabalho e ninguém nem sabe que você é crente? Tem muitos. Queridos, você tem que abrir a sua boca e exaltar aos 4 cantos que Deus é Senhor na sua vida. Nós precisamos fazer isso. Sabe que existem pessoas que é só você que vai alcançar? Existem pessoas ao seu redor que eu não vou conseguir chegar, que a irmã Graça não vai conseguir chegar. Sabe, é você, é especificamente você. Comece a orar, comece a buscar, Senhor, quem eu preciso, para quem eu preciso falar, quem é a pessoa que está ao meu lado, que precisa ouvir essa palavra, Senhor, que precisa conhecer o Senhor. Na verdade, não tem nem muito o que orar, se você olhar todos, porque não é tão bom nós termos a certeza da salvação? É tão bom nós sabermos para onde nós vamos? Viver sem medo. Se eu morrer hoje, eu estou no lucro. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. É bom isso. E por que nós não queremos transmitir isso para outras pessoas? Sabe que a responsabilidade da vida delas vai ficar aí? Para quem? Nós somos a igreja do Senhor, queridos. Nós somos a noiva. Nós estamos aqui prontos para levar essa palavra.
Existe um templo, existe unção coletiva, mas existe o ID do Senhor fora daqui. Quem está aqui, se eu perguntar agora, tem alguém aqui que ainda não confessou o Senhor como Senhor da sua vida? Levante sua mão, por favor, se tem alguém aqui. Todos salvos? Todos salvos. Está vendo? Aqui dentro, todos já estão salvos. Aonde que nós temos que ir? Daquelas portas para fora. Buscar as pessoas que estão lá na rua. Sabe, aquelas pessoas que nós amamos, que estão ali sofrendo, perecendo, com doença, com uma coisa, com outra. Queridos, nós precisamos mudar a vida dessas pessoas. Nós temos o poder que o Senhor já deixou na nossa mão para impor as mãos sobre o enfermo e ser curado. Sabe que sábado nós fizemos o evangelismo e foi poderoso. Uma pessoa se levantou, tinha tido 3 AVC, não foi, Nádia? 4 AVCs, uma senhora. Sabe, uma pessoa que talvez estava esquecida lá dentro daquela casa. Talvez estava ali, já não queria nem mais muito que... Porque pessoas vão chegando a uma certa idade, você fala com ela, fala, estou aqui até o dia que Deus quiser. Não, eu já quero ir. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu tinha uma vizinha que faleceu ano passado, e era uma senhora, e ela já dizia, eu quero morrer, eu quero ir embora. Não quero mais, não tem mais nada para me fazer aqui. E essa senhorinha estava lá, e ela devia ter uns 60 anos, 70, né, Nádia? Uns 60 anos. E eles chegaram e impuseram a mão. Queridos, a mulher se levantou. A mulher se levantou, foi poderoso. E se nós não tivéssemos se disposto a ir lá? Aquela mulher estava sofrendo em cima daquela cadeira, daquela cama. Esse é o ID, queridos, é o amor que tem que jorrar dentro de nós. Nós precisamos amar vidas. Nós precisamos querer fazer a diferença. Outro, um senhor que estava também acamado, se levantou também. Sabe, pessoas estão sedentas pela palavra que eu e você estamos cheios. Pessoas estão sedentas para ouvir essa palavra. É mais difícil às vezes você trazer elas aqui, mas se você for, é mais fácil. Ela abre a porta, ela te convida para entrar, ela te convida para tomar um café, ela quer que você esteja na casa delas. Por quê? Porque você está levando vida. A palavra diz que nós somos luz, queridos, aonde nós chegamos. Nós somos a luz desse mundo. Quando nós chegamos nos lugares, pessoas têm que ser levantadas de enfermidade, pessoas têm que ser curadas, pessoas têm que ser restauradas, pessoas têm que ser livres, libertas. Foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que o Senhor pagou aquele preço naquela cruz, pela nossa salvação. Mas não foi só pela minha e pela sua, foi pela da humanidade. Só que o problema é que muitas vezes nós estamos aqui só cuidando de nós. Eu já estou salvo, está tudo bem. Talvez você nem pense assim. Talvez você até fale, eu podia ir, né? Não, mas o irmão está indo, glória a Deus. Não, queridos, vá, se levante, se mexa. Saia da cadeira e vá-se embora. Se você não pode ir fazer o evangelismo, evangelize quem está do seu lado. Porque com certeza tem alguém ali que precisa. Aleluias. Eu quero ler com vocês João 15. Aleluias. Nós devemos amar as pessoas, queridos. João 15, versículo 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês.
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. E o fruto permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Queridos, esse versículo, esse capítulo, João 15, é poderoso. Deus, Ele não nos chama mais de servos, nós somos amigos dEle. Nós somos amigos dEle. Ele deu o seu Filho para que eu e você fôssemos salvos. Ele deu o Filho dEle, queridos. É um amor tão grande e imensurável que nós não conseguimos entender o amor do Senhor para nós. Sabe que Deus nos deu o poder. A palavra diz que tudo quanto pedirmos em nome dEle, se estiver em linha com a palavra, nós vamos receber. Então, se você nessa noite está precisando de algo, comece a pedir para Ele. É Ele quem pode fazer, queridos. É Ele quem pode mudar a sua vida. É você que vai impor as mãos sobre o enfermo e vai curar no nome dEle. É você que vai levar essa palavra e pessoas vão se render ao Senhor em nome dEle. Nós temos esse poder, Ele nos deu essa autoridade. E em 1 Tessalonicenses 2,4 fala: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Nós fomos aprovados pelo Senhor. Nós temos um ministério com o Senhor, de reconciliar pessoas. Nós temos esse ministério, queridos. Ele nos deu isso para mim e para você fazer. Ele nos aprovou para isso. Ele poderia simplesmente nós aceitarmos Ele e ficarmos aqui sentados. Mas Ele nos convoca a ir e levar a palavra. Ele nos convoca a chamar pessoas que precisam ser restauradas, serem curadas, serem libertas. Ele nos convoca para isso. E aqui dentro de 4 paredes, muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos ir. Aleluias! Deus é bom. O Senhor deixou no seu ministério da redenção e nos deu a sua natureza espiritual. Nos deu unção, nos deu justiça, nos deu autoridade, nos deu poder. Se nós continuarmos lendo Marcos 16, ele fala que ele nos deu poder para pisar serpente e escorpião. Ei, nós temos esse poder, queridos. Nós temos esse poder. Em Marcos 16, fala que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal algum. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse é o nosso ministério. Se você até hoje não sabia para que você foi chamado, se você até hoje tinha dúvida, o porquê que você estava aqui, o que você vinha fazer aqui, você foi chamado para o ministério da reconciliação. Você foi chamado para impor as mãos sobre pessoas e elas serem curadas. Lucas 10:19 fala: eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe que nós podemos fazer tudo, porque nada vai nos causar dano. Nada, queridos, nada, nada. E aí eu pergunto para você de novo: você está disposto a fazer esse ID do Senhor? Até que ponto você está?
Em Mateus, capítulo 9, versículo 35, fala sobre: Jesus percorria todas as cidades da aldeia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Queridos, os campos estão brancos. Pessoas estão desejosas. Pessoas estão desejando essa palavra. Pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Pessoas estão padecendo em hospitais. Pessoas estão padecendo em prisões. Pessoas estão padecendo dentro das suas próprias casas. Padecendo, morrendo, sofrendo, com o engano do diabo. Porque o papel dele é esse. É enganar as pessoas, é dizer que elas não têm mais jeito, é dizer que para ele não tem mais saída. Esse é o papel dele. Ele está só fazendo o que foi designado a ele. Mas eu e você, nós precisamos fazer aquilo que Deus designou para que nós fizéssemos. Sabe, quando ele fala aqui que os campos estão brancos, são pessoas sedentas por essa palavra. São pessoas, sabe, que desejam ouvir: eu te amo, Jesus te ama, minha filha, dá um abraço. Abraço seu pode curar pessoas. Sabe, um abraço seu pode mudar a história de uma pessoa. Uma palavra que você lance sobre uma pessoa pode mudar o destino dela. Queridos, Deus nos fez para alterar destino de pessoas. Nós fomos feitos para mudar, alterar pessoas que iam para o inferno, mudando a rota e indo para o céu. Foi para isso que Deus nos chamou. Sabe, quando nós estávamos em São Miguel, logo que a gente chegou lá, nós começamos a fazer o culto e a gente fazia um evangelismo na rua. Não era um evangelismo, era um culto nos lares, verbo nos lares que tinha. E ali a gente se reunia, às vezes dava mais gente na rua do que até dentro da igreja. As pessoas iam mais ali, a gente colocava as cadeiras assim na frente. E a rua era estreita, então ocupava metade da rua as cadeiras e a outra metade passava os carros. E ia eu, missionária Gel e Sidomar. E aí nós começamos a dar os estudos. E logo no início, quem já fez o Verbo nos Lares, quem já teve acesso àquela apostila, sabe que uma das primeiras matérias fala sobre um monte de coisa assim da igreja, não tem muito assim, palavra de salvação, não tem uma coisa que fala que, sabe, que Jesus ama, que não tem isso. E aí estava eu lá ensinando, falando e tal, e tinha um senhor que morava na esquina, quase em frente à casa onde eram os cultos. E quando a gente começou a fazer, esse senhor pegava uma cadeirinha dele, ele era bem forte, vinha e sentava e ficava assistindo o culto. E aí no final a gente fazia apelo e passou acho que umas 2, 3 semanas. Ele estava ali, aí nesse dia eu estava ministrando. Antes de acabar o estudo, ele gritou. Tomar levou até um susto. Ele deu um grito: eu quero esse Jesus, eu quero. E aí o Sidomar foi lá, conversou com ele, aí no final ele veio, nós oramos com ele e ele se reconciliou. Queridos, tinha 17 anos que ele era afastado dos caminhos do Senhor. A esposa dele fazia parte de uma outra denominação e orando por ele, ele não queria saber. Bebia, tinha a vida dele para lá.
coube a nós estarmos naquele dia e ele se reconciliou com o Senhor. Sabe, queridos, não se passaram mais 3 semanas. Eu acho que não deu isso, né? Do nada, ele estava caminhando, ele caiu e morreu. Sabe? Deus resgatou ele na hora certa, no momento certo. Ele voltou para o Senhor. Quantas orações a esposa dele não deve ter feito? Quantas orações aquele homem não deveria ter recebido para estar ali? Mas não foi só ele. A dona do prédio, nós precisamos mudar de prédio. Quando nós mudamos de prédio, a dona do prédio veio e a gente chamou ela para vir para o culto, depois que alugou. E o culto era nas quintas. Na quarta-feira, a mulher estava lá na igreja. Chegava lá, às vezes, na quarta-feira, de tanta fome pela palavra que ela tinha. E passados uns dias, ela sentiu uma dor no estômago. E foi para o hospital e fez cirurgia. E, enfim, foi diagnosticada com câncer no estômago. Ficou quase 2 anos sofrendo ali. Mas a gente sempre cuidando e levando a palavra e orando. Eu tive com ela acho que 1 semana antes dela falecer aqui na Santa Casa. Eu fui lá orar com ela. Ela já não falava mais, mas ela me reconheceu. E passou um tempo e ela partiu para o Senhor. Foi a segunda pessoa que foi salva pela palavra que nós levamos naquele lugar. E ainda teve uma terceira. Aí você pode dizer, poxa, mas essa igreja só foi lá para levar o povo para o Senhor. Queridos, eu não sei qual foi o propósito de nós estarmos naquele lugar por aquele tempo. Mas eu louvo a Deus se foi por essas 3 vidas. Glória a Deus, porque 3 vidas foram salvas e foram para a glória. Se só foi por elas, esses 6 anos que nós estivemos ali, valeu a pena. Valeu a pena. Porque o Senhor, Ele deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. E isso cabe a nós, queridos. Sabe, então, se só foi por eles, amém. Mas tiveram muitos que se reconciliaram e que aceitaram o Senhor e estão lá. E aí você pode falar, poxa, mas você estava tão bem lá e tal, e de repente parou e voltou para cá. Sabe que a palavra diz assim, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu não sei qual foi o propósito de nós estarmos lá naquele tempo. Eu não sei. Eu só sei que nós obedecemos o ide do Senhor. Dissemos sim, eis-nos aqui, fomos, fizemos aquilo que Deus quis. Por um tempo. Aprova o Senhor nós voltarmos para cá e hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui servindo o tempo que o Senhor quiser. Porque é tudo dele, é tudo por ele, é para ele, é ele quem manda, amém? O tempo que ele falar, fica, fica, sai, sai, vai, vai, vem, vem, e é assim. A nossa vida não é mais nossa, é dele. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a eternidade dessas pessoas foram alteradas. A eternidade deles. Pelo sim que eles disseram. Sabe? E isso é muito importante. O ide do Senhor, ele é muito importante. Nós precisamos sair de 4 paredes, queridos. Nós precisamos desejar buscar o Senhor. Nós precisamos desejar levar essa palavra. Sabe, pessoas estão aí fora precisando dessas palavras que nós temos. E eu creio que quando nós obedecemos, Deus vai nos dando as direções certas, vai nos mostrando o lugar certo. E eu quero convidar você não faz parte do evangelismo, se junte a nós. Se junte a nós, nós vamos fazer um outro agora, em breve. Estamos com um projeto ainda, vamos falar com o pastor, pegar a autorização dele. Mas
o bom é que toda a igreja se envolvesse, sabe, que toda a igreja estivesse junto. Por quê? Porque não é só nós. Isso é algo que, como nós vimos lá em cima, lá no início, é algo que Deus deixou para nós fazermos, para toda a igreja. Então, o ID hoje, o evangelismo hoje está conosco, mas você pode se juntar conosco. Eu sei que talvez tenha tanto departamento, tenha tantas coisas para você fazer, mas sabe que não é sempre que tem. Então, é possível você se juntar. É possível você fazer um sacrifício, talvez naquele dia, e ir, sabe, levar a palavra da salvação para pessoas, amém? Aleluias. Eu fui muito ministrada e aprendi muito. Estou lendo um livro e eu quero indicar ele para você, queridos. Cristão em Ação, do T.L. Osborne. Acho que é assim que fala, né? Cristãos em Ação, né? Queridos, esse livro é poderoso. Às vezes você acha, mas como que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Se você ir e você falar que Jesus ama aquela pessoa, você já está fazendo evangelismo. Se você ir e você encontrar alguém que está doente, mas eu sou tímido, você não vai sozinho, vai ter alguém junto com você. Vai com alguém, olha, eu não sei como é que é, fica olhando, observando e leva a palavra. Só que eu sei que se você abrir a sua boca, tem palavra dentro de você. Tem palavra dentro de nós. Nós recebemos do Senhor, todos os dias que nós vemos para esse lugar, é palavra, palavra, palavra que nós recebemos. Se você só falar que Jesus é bom, o que o Senhor fez por você? Será que você não tem nada para falar, Ele não fez nada por você? Com certeza Ele fez, né? Eu sei que se você começar a orar e pedir ao Senhor que coloque esse desejo, sabe? Esse fogo ardendo dentro de você, você vai conseguir fazer isso. Tem outro livro aqui que eu quero indicar para você, que é Ganhando Almas, também do T.L. Osborne. Tem ele aqui atrás. Esse que eu indiquei, acho que era o último que eu li, mas o pastor já vai pedir mais dele. Então, esse aqui é muito bom, eu acho que é muito interessante. Olha, Ganhando Almas, um clássico sobre o cristianismo bíblico, revista e ampliado para esta geração, ou seja, é para a nossa geração. Tem outro aqui também falando sobre oração, como obter a resposta para a sua oração. Sabe, queridos, isso aqui é algo que você precisa investir em leitura. Quer dar um presente, dê um livro. Isso aqui é o melhor presente que você vai dar. A oração que prevalece para a paz. São muitos temas que tem aqui. Pastor Bruno me deu alguns aqui, mas tem muito. Curso de evangelismo pessoal. Esse aqui é poderoso também. Esse eu não tenho, vou ler ele agora. Então, assim, existe formas de nós aprendermos. Os livros vão nos ensinar. Se você não sabe, peça ajuda. Comece a orar, comece a buscar, porque você vai conseguir. Amém? Queria chamar o Ministério de Música. Aleluias, Deus é bom. Queria que você curvasse a sua cabeça agora. Quero orar com você. Aleluias. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque você é bom. Aleluias. Quero saber nessa noite, vou fazer o pedido, o convite novamente. Talvez você tenha ficado com vergonha, mas eu quero saber se tem alguém nessa noite aqui que ainda não confessou o Senhor como Senhor da sua vida. Eu acredito que todos são salvos, mas fazer o apelo. Quero saber se tem alguém aqui que precisa de oração para cura, que entrou nesse lugar com alguma enfermidade, com alguma dor. Esse é o lugar para você sair daqui zero bala. Oração para batismo no Espírito Santo. Você tem desejo em falar em novas línguas? Está nesse lugar e ainda não ora? Essa é a oportunidade. Amém.
Curve sua cabeça, queridos. Pai, muito obrigado, Deus. Nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra. Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor compartilhou conosco. Pai, eu apresento as nossas vidas, Senhor, diante do Senhor. E peço, Espírito Santo, que você venha nos dar desejo, fome, Pai, para ganhar vidas, para levar a tua palavra de salvação, para restaurar pessoas, Pai, para fazer essa ponte, Pai, da reconciliação com pessoas. Senhor, esteja nos mostrando, Deus, quem nós precisamos falar, com quem nós precisamos, Pai, nos aproximar e levar a tua palavra. Eu sei, Deus, que se nós olharmos para o lado, pessoas estão padecendo, pessoas estão doentes, pessoas estão, Pai, necessitando daquilo que nós temos, daquilo que o Senhor nos deu. Pai, que nós não venhamos ser egoístas, Senhor, e querer isso só para nós, mas que nós possamos abrir a boca, Pai, e falar daquilo que o Senhor fez, do teu amor, da tua fidelidade, Pai, da tua bondade. Oh, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, para o ID do Senhor. Desperta, Pai, desperta a tua igreja, Senhor, para levar a tua salvação para aqueles que precisam, para levar a salvação para aqueles que estão perecendo, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Nos capacita, Pai. Nos dê sabedoria em falar no momento certo, com a pessoa certa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia.